Olá, o Justiça e Você está começando. Na edição de hoje você vai saber o que pensam estudantes e especialistas sobre o ensino da Constituição Federal nas escolas. Um projeto de lei que está na pauta de votações do Congresso Nacional quer implantar o estudo da Constituição como matéria obrigatória no ensino médio em todo o país. E veja também a etapa final do projeto de mapeamento de competências dos servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que vai gerar melhorias no atendimento à população. E na entrevista, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Santos, faz um balanço dos 2 anos de gestão, as conquistas, as mudanças e os desafios à frente do Tribunal Potiguar. Fique conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, aproveite para conferir as notícias que marcaram o Judiciário esta semana. Até já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte inaugurou mais uma sede do Poder Judiciário Estadual. O novo Fórum de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, reúne as 14 unidades judiciárias do município, além do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. A obra, orçada em aproximadamente 12 milhões e meio de reais, foi realizada com recursos próprios do TJ Potiguar. Nós inauguramos no mês passado Nova Cruz, agora Parnamirim. Temos em projeto de execução, já cerca de meia dúzia de fóruns, outros 4 nós estamos resolvendo o problema dos terrenos e naturalmente que a próxima gestão haverá de dar continuidade à construção de novos fóruns, salientando que o projeto do edifício sede do Tribunal de Justiça na Cidade da Esperança está pronto, já em fase de edital de licitação, para que o sonho de décadas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte se realize. O Departamento de Recursos Materiais do TJRN reuniu em um único prédio as 3 unidades do setor. O objetivo foi facilitar a logística de distribuição dos materiais utilizados pela Justiça Estadual. O presidente da Corte, o desembargador Cláudio Santos, visitou o novo espaço que agora abriga o almoxarifado, o arquivo e o patrimônio do Judiciário Potiguar. Durante a sessão de encerramento do ano judiciário, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, fez um balanço da gestão que termina nos próximos dias. O gestor destacou ações que foram prioridade nos últimos 2 anos no TJRN. O balanço que eu faço dessa gestão é extremamente exitosa pelos novos rumos dados ao Poder Judiciário na questão principal, que é a economia de recursos públicos. O projeto de mapeamento de competências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte chega à etapa final. Agora, com o perfil das habilidades dos servidores já traçado, o Tribunal Potiguar vai poder otimizar ainda mais o trabalho desenvolvido e aumentar a excelência dos serviços oferecidos à população. Foram 2 anos de questionamentos, estudos e avaliações realizadas em quase 90% do quadro de servidores do TJ Potiguar. O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Gestão Estratégica, junto com uma empresa de consultoria em recursos humanos, permitiu identificar as aptidões dos trabalhadores do Judiciário Estadual. Ao longo desses 2 anos, nós trabalhamos juntamente com a empresa Leme Consultoria, que nos ajudou, juntamente com os servidores, com suas chefias, a identificar quais eram as atividades envolvidas em cada unidade, tanto no âmbito judiciário quanto na área administrativa. Nós mapeamos todas essas atividades, quais eram os conhecimentos, as habilidades, as atitudes necessárias para ter um bom trabalho, e depois de mapearmos tudo isso, nós estamos inserindo essas informações no software, no sistema, que vai nos permitir justamente identificar quais são as lacunas de treinamento, o que nós precisamos fazer para capacitar melhor os nossos servidores. O mapeamento identificou ainda as atribuições de cada unidade judiciária. Agora, os servidores serão capacitados para desenvolver as competências técnicas necessárias para a realização das tarefas que fazem parte da rotina de trabalho. Esses dados eles vão servir tanto para fazer a capacitação,
que é um fato muito importante, né, onde a gente vai agora focar no treinamento específico da necessidade do servidor, porque antes a gente fazia o levantamento das necessidades baseado no que o servidor dizia, baseado no que a instituição achava que ele deveria fazer, e agora não. Com esses perfis mapeados, ele vai estar dando argumentos, subsídios, para que a gente faça o direcionamento de esforços naquilo que é necessário. As capacitações serão personalizadas de acordo com as necessidades apresentadas pelos servidores. A expectativa é iniciar os treinamentos já no próximo ano. Vai ser bastante importante, né, porque uma vez que ele esteja plenamente capacitado para desenvolver suas atividades, a gente vai ter uma prestação jurisdicional melhor e mais eficiente. O mapeamento das competências está em sintonia com a Resolução 192/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução instituiu a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Concussão. De acordo com o Código Penal, concussão é o crime praticado por funcionário público quando exige para si mesmo ou para outra pessoa dinheiro ou vantagem indevida, em razão da função que possui. O crime é caracterizado no momento em que o agente faz a exigência independente do aceite pela outra parte. A pena para o crime de concussão é de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. Depois do intervalo, os desafios e conquistas da gestão do desembargador Cláudio Santos e um projeto de lei que quer inserir o ensino da Constituição Federal nas escolas. Aproveite esse tempinho, pegue aí seu smartphone e envie uma mensagem pelo WhatsApp para o 988998419. As notícias do Judiciário com a rapidez que você precisa. É o TJRN Informa. Mais um canal de interação oferecido pela Secretaria de Comunicação do TJRN. O seu acesso instantâneo aos fatos e informações da Justiça Potiguar. O Justiça e você, volta em instantes. Todo ente público, seja ele um país, um estado ou um município, precisa ter regras e normas que garantam a ordem. Essas normas são reunidas em um documento conhecido como Constituição. No Brasil, a Constituição Federal é de 1988, mas apesar de ser nossa lei máxima, ainda é pouco conhecida dos brasileiros, principalmente dos mais jovens. A elaboração da Constituição Federal de 1988 foi considerada essencial para a organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Mesmo assim, uma expressiva parcela da população declara desconhecer totalmente ou ter baixo conhecimento do texto que garantiu a volta da democracia ao Brasil. Entre os estudantes, o cenário é o mesmo. Quem de vocês conhece a Constituição? Acho que nenhum dos quatro. Lê assim toda. Não dá. 20, chegou a folhear, Mas essa situação de desconhecimento da lei suprema do país pode mudar a partir de um projeto de lei de autoria do senador Romário. A proposta é incluir o ensino da Constituição nas escolas. O projeto de lei já foi aprovado pelo Senado e, para virar lei de fato, precisa passar pela Câmara dos Deputados. Vejo isso com muita alegria. Eu acho que é uma oportunidade de levar à sociedade brasileira o conhecimento de direitos fundamentais do cidadão e também dos seus deveres com o país, e não ficar restrito aos que fazem o curso de direito, somente a determinado segmento da sociedade. Na hora que for discutir, for lecionar, for ensinar ao aluno do ensino básico a Constituição, principalmente os direitos fundamentais da Constituição, direito do cidadão, direito básico de cidadania, eu acho isso de relevância muito importante para a nação brasileira. Para esse professor de sociologia, a ideia de ensinar a Constituição nas escolas é válida, mas ele ressalta que antes disso deve haver um estudo e planejamento mais aprofundado de como isso seria implementado na prática. A Constituição é necessária por ser a Carta Magna do país, por ser o documento principal, o documento que rege de fato a população nos seus direitos, nos seus deveres e em toda a sua esfera como nação, como país. Porém, a inserção da Constituição, ela vem em algumas disciplinas como sociologia, como história, como filosofia também, aos poucos, em
digamos, quando vamos tratar de algumas questões sociais, fenômenos sociais, nós vamos tratar das leis e vamos aplicar elas. Porém, de forma esmiuçada, talvez com a disciplina seria possível. O objetivo do projeto de lei é expandir a noção cívica dos estudantes para que compreendam a importância do conhecimento e do exercício pleno da cidadania. O conhecimento da Constituição, ela traz um maior senso crítico dos jovens. E a partir desse senso crítico, você faz indagações, você pode trazer indagações, você vai questionar aquilo, certo? Você vai saber os seus direitos, você vai saber quais são os seus deveres dentro da sociedade, e isso vai ser realmente muito bom. Fundamental, exatamente você ter conhecimento dos seus direitos individuais e de toda a sociedade. O futuro realmente, como é que ele vai ser? Será que tem sentido eu estar reivindicando isso? Entendeu? É tipo isso aí, você tem conhecimento do que realmente é certo para você e para a sociedade. E através dessa Constituição você vai atrás dos seus objetivos dentro da sociedade em si. Prestes a encerrar o biênio à frente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos falou ao Justiça e Você. O desembargador fez um balanço da gestão e pontuou os principais desafios, a implementação de mudanças e as vitórias obtidas. É esse depoimento que você acompanha a partir de agora. Desde o discurso de posse, que eu venho defendendo exatamente a melhor utilização dos recursos públicos, cumprindo assim com o princípio da eficiência administrativa. Nós, no primeiro ano, economizamos cerca de 15% de gastos com o pessoal, mais ainda um valor significativo de mais de 20% de economia com custeio, e ampliamos em 200% os investimentos na estrutura do Poder Judiciário. Neste segundo ano, continuamos no mesmo ritmo, acreditamos que possamos fechar com uma economia total em torno de 14%. Significa dizer que nós economizamos quase 200 milhões de reais. Nós tínhamos uma exata ideia de que a economia brasileira iria entrar em declínio desde janeiro de 2015 e procuramos fazer, como se diz no jargão popular, o nosso dever de casa. Acredito que essa é uma marca importante e, sobretudo, um exemplo para todos os órgãos públicos do estado do Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, o Rio Grande do Norte fez concurso para os cartórios. Antes, os cartórios tinham indicação política, tinham indicação baseada na pessoalidade. Nós iniciamos o concurso quando estávamos na Corregedoria Geral de Justiça, concluímos agora na presidência e colocamos nos cartórios, por concurso público, 119 cidadãos que se habilitaram, estudaram e passaram 4 anos se submetendo a provas. Isso não é fácil porque quebra realmente uma cultura, um paradigma de se beneficiar, de se pessoalizar, uma relação que deve ser eminentemente impessoal, deve ser norteada pelos princípios do artigo 37 da Constituição da República. Não foi fácil, nós tivemos cerca de 500 recursos, não apenas de juízes, mas também para o tabelionato e os notários que hoje estão nas cidades do Rio, em todas as cidades do Rio Grande do Norte. E eu fico feliz por essa realização, porque é um novo norte para a administração do Poder Judiciário do Estado. O nosso principal problema, e isso se revelou no nosso principal objetivo, que era preencher cerca de 35 comarcas que aí se encontravam vagas. O Rio Grande do Norte tem 65 comarcas, portanto, mais da metade se encontravam sem juiz titular. Também foi um concurso que muito trabalhoso, depois de muitos problemas, de muitos recursos na Justiça Estadual, na Justiça Federal e também no Conselho Nacional de Justiça, mas conseguimos nomear, submetê-los ao treinamento total, ao curso de preparação, e hoje todos esses juízes estão designados trabalhando em prol de todas as comunidades do estado do Rio Grande do Norte. Em vista da nossa deficiência de mão de obra e pela impossibilidade fiscal de contratar novos funcionários,
nós também resolvemos ampliar substancialmente a quantidade de estagiários. Nós temos hoje cerca de 650 e dizer que, em termos de rotação de contratação de estagiários, nós devemos chegar nesses 2 anos a 1.000 estudantes que foram treinados, que tiveram a oportunidade de praticar os seus conhecimentos teóricos adquiridos na universidade, não apenas do curso de Direito, mas em vários cursos da universidade, e que ganham hoje entre R$ 880 e R$ 1.350. Esses estudantes podem trabalhar, praticar, ver a parte realmente do processo e ganhar uma bolsa que tem um valor representativo dentro dessa crise que a economia brasileira vive, em particular o poder público. Nós concentramos o nosso esforço não apenas em concluir as novas sedes das comarcas de Nova Cruz e Parnamirim, bem como dotar toda a nossa rede de fóruns de um sistema de segurança para os funcionários, para os juízes e para as pessoas que ali comparecem. E esse foco foi exatamente a nova sede do Tribunal de Justiça. Nós estamos aí com a licitação lançada, o dinheiro está pronto, reservado para essa finalidade. Vai ser um prédio muito bonito de 27 mil metros quadrados, ali na Cidade da Esperança, num terreno que foi doado há alguns anos pela Prefeitura de Natal. E nós esperamos que os juízes, os desembargadores, os funcionários e a população possam ter mais comodidade, possam ter mais conforto e as pessoas possam trabalhar no ambiente à altura da nossa responsabilidade. Nós ampliamos um convênio que tínhamos com a Polícia Militar, que na gestão anterior era de R$ 1,5 milhão por ano, para R$ 2,5 milhões por ano, possibilitando que a Polícia Militar possa adquirir munição, armas, coletes, aparelho de comunicação, e também destinamos 20 milhões para que a Secretaria de Justiça possa construir um novo presídio com cerca de 600 vagas, bem como uma APAC, um tipo de penitenciária de autogestão. Desses 20 milhões que nós destinamos, 2 vão para a APAC, que deve se localizar em São Gonçalo do Amarante, dando a oportunidade aos cidadãos que estão presos de terem um tratamento diferenciado. Esses cidadãos que eventualmente tenham cometido crime, que estão pagando suas penas, devem e podem ter um tratamento especial de autogestão, o que é realmente um plano de grande sucesso em muitos estados do Brasil e que aqui no Rio Grande do Norte funciona ainda de forma incipiente na comarca de Macau. Eu consegui economizar em todos os setores da administração e adequar as nossas despesas, que são financiadas por todas as pessoas, todos os cidadãos do Rio Grande do Norte, às suas possibilidades. Acho que o Poder Judiciário ainda pode se adequar mais e melhor aos novos tempos, aos tempos de crise, aos tempos de contenção de despesa, ao tempo de reestruturação do poder público brasileiro. Isso inevitavelmente vai acontecer nos próximos anos. E o Poder Judiciário quebra um paradigma, é um ponto fora da curva, cumprindo, assim, com todos os dizeres que eu externei no meu discurso de posse. É uma questão de personalidade, é uma questão de posição política e ideológica. Acho que o Estado deve diminuir, o Estado, para ficar mais forte, para que haja menos corrupção, para que haja mais eficiência, o Estado tem que se reestruturar e cingir os seus órgãos e as suas ações aos setores básicos, principalmente saúde, educação e segurança. Esses setores funcionando bem, todo o resto vai funcionar bem. Essa é a minha posição pessoal e eu defendo esses princípios e os pratico no dia a dia, como fiz agora nos 2 anos à frente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
E essa foi a última edição do Justiça e Você de 2016. Nosso encontro fica marcado para 2017, com as notícias do Judiciário Potiguar e reportagens do seu interesse. Lembrando que você pode acompanhar a qualquer tempo os principais fatos do Poder Judiciário, pelo site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Foi um privilégio a sua companhia. Até a próxima. Feliz Ano Novo!